Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Valesca Mendes Cardoso e eu vou estar com vocês em 2 aulas deste curso de Dilemas Éticos na Medicina Veterinária. A primeira aula, então, é Animais como Pessoas. Eu vou trabalhar com vocês essa questão complexa e atual sobre a categorização dos animais. Como sumário, então, da nossa aula, eu estruturei esses 30 minutos para primeiro falar com vocês sobre conceitos de pessoa e personalidade nos diversos domínios do nosso conhecimento, né? Então, na filosofia, na psicologia, no direito. Na sequência, uma breve noção para vocês que são da medicina veterinária sobre como nós criamos o direito, o aspecto da interpretação jurídica, então um interlúdio sobre o direito. E logo em seguida, como nós tradicionalmente interpretamos a posição jurídica dos animais no Brasil, a partir de uma perspectiva antropocêntrica, né, que considera o humano o centro das relações e dos valores. Na sequência, uma interpretação animalista do direito, que é essa que venho construindo junto com outros colegas da área. E, por fim, o que seria isso, né, considerar os animais como pessoas, quais as consequências. Então, começando pelos conceitos desses diversos domínios, né? Então, o que é uma pessoa? Tradicionalmente, ou em geral, pela linguagem, né, nós utilizamos esse termo no senso comum, a utilização ordinária da linguagem, nós utilizamos esse termo como sinônimo de ser humano. E a utilização desse termo como sinônimo, ela decorre justamente de uma sedimentação, uma consolidação da noção filosófica que se construiu sobre pessoa. Né? Então, em geral, na filosofia, especialmente na filosofia moderna ocidental, né, nós consideramos, né, o conceito de pessoa em relação à noção de ser humano, a construção da ideia de pessoa em função do ser humano. Mas pessoa é o ente que detém personalidade, né? Então a gente precisa trabalhar com o conceito de uma forma a estabelecer quais são os critérios que o definem, né? E dessa maneira conseguir englobar os entes que satisfazem esses critérios ou não, né? E então, pessoa é um ente que detém personalidade, um sujeito, né, um indivíduo que é irrepetível, a gente considera então um indivíduo único, né, que depois que perece, depois que morre, não existe outro igual, equivalente no mundo. A gente toma essa ideia então de pessoa como um alguém, né, alguém que tem subjetividade, alguém que possui uma vida mental, é capaz de agir intencionalmente. Pessoa na filosofia não é um consenso, nós temos diversas abordagens teóricas, né, que tentam definir, tentam trabalhar com a noção de pessoa. Desde a Grécia nós viemos trazendo aí a ideia de persona, né, na própria psicologia a gente traz essa ideia de persona como uma representação, uma mediação do indivíduo com o seu entorno, né. A pessoa também ela vem definida como um agente moral, no campo da filosofia moral, um ente com autonomia moral, né, que é capaz de se dar regras, se dar normas e seguir, né, essas normas como constrição do seu comportamento. A ideia de dualidade mente e corpo, né, e essa dualidade cartesiana que inspira aí a ciência moderna, né, a ideia do cogito, o do pensar, né, pensamos, penso, logo sou. Então, a ideia de pessoa também vem ligada à ideia de consciência, né, de um ser pensante, de um self, né, a filosofia do eu, que está relacionada com uma discussão sobre identidade, né, o que distingue aquele eu, aquele indivíduo de todos os outros, né, e por isso a noção de personalidade. E mais recentemente a construção dessa noção de autonomia prática, né, que não se restringe então ao aspecto da autonomia moral. Por isso nós precisamos definir o que é uma pessoa a partir de critérios, né? E esses critérios eles não são unanimemente aceitos, mas existe aí uma base, né, filosófica para a gente considerar que alguns atributos, por exemplo, consciência, memória,
noção de futuro, capacidade de ter interesses, vontade, bem-estar, são, em geral, né, os atributos que uma pessoa possui. E para o direito, né, a pessoa é o ente que possui uma capacidade reconhecida pelo legislador de ter direitos e deveres, ou direitos ou deveres. Né? Pessoa, então, para o direito, né, é um ente que foi selecionado pelo legislador para ser posicionado dentro de uma relação jurídica, que é uma relação regulada por uma norma, né, como um sujeito. Então, é o polo subjetivo de uma relação jurídica. E pode ter atribuído a si um direito, um dever ou qualquer efeito jurídico que a norma decida atribuir. Né? E aí, por isso, a gente desvincula a noção de pessoa natural, no sentido biológico do termo, psicológico do termo, e toda essa noção da filosofia com a noção de pessoa para o direito. Porque existem entes que o legislador escolhe atribuir personalidade jurídica que não são entes naturais. Né? Por exemplo, uma sociedade, uma associação, o Estado possuem personalidade jurídica e não são entes naturais. Então, existe essa desvinculação da ideia de pessoa do direito com a ideia da pessoa no mundo dos fatos. Né? Mas, na teoria do direito, a construção da noção de pessoa, do conceito de pessoa, se dá em oposição à categoria de coisa. Né? Pessoas são entes que possuem direitos e coisas são entes que não possuem direitos. Além disso, numa abordagem jurídica que trata da noção dos valores, né, que incorpora essa ideia de direitos naturais ou de respeito a valores sociais importantes, a pessoa é detentora de dignidade. Né? Então, ela tem um valor próprio, que é independente dos valores que ela possa ter socialmente, no sentido econômico, ambiental, estético ou qualquer outro. Né? Ela tem um valor próprio por si mesma e é, por escolha do legislador, então, titular de bens jurídicos protegidos. E, bom, voltando então para essa ideia de pessoa, né, e de personalidade como uma noção que nós temos, então, vários sentidos atribuídos, né? A personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir de um ente. É isso que a gente considera personalidade. A individualidade pessoal e social de um alguém. Personalidade nada mais é do que um conjunto de respostas produzidas pelo indivíduo ao seu entorno. Né? É o modo como ele reage, produzindo essas respostas pelo seu aprendizado ao longo da sua vida ao seu entorno. É a unidade formada por temperamento, afetos, atitudes, conhecimentos, memórias, vontades, respostas físicas, emocionais, cognitivas, afetivas de um indivíduo e é único, né, por conta justamente dessa interação do indivíduo com o seu meio e a forma como ele produz essas respostas. Né? Isso vai ser a personalidade dele. Então, personalidade geralmente evoca a imagem de um ser humano. Quando a gente fala em personalidade, geralmente a gente evoca essa imagem. Né? Um ser humano com livre-arbítrio, com capacidade de agir racional e autoconsciência. Porém, né, a personalidade, pelo menos necessariamente uma condição para que nós tenhamos a personalidade, é a consciência. Né? E a consciência é a capacidade para experiências subjetivas internas, né? Inner experience. E, por exemplo, as experiências de dor, de prazer, de felicidade, de medo, né? As nossas sensações, as nossas afecções, os nossos pensamentos, os nossos sonhos são todos, né? Exemplos aí de capacidades, né? Experiências internas que são produtos da consciência, né? Para a psicologia, vai se definir, né, justamente nessa aproximação com a ideia metafísica, né, que a filosofia mais contemporânea está trazendo. Né? A personalidade é um modo de organização específico que determina a adaptação de um organismo ao meio ambiente. Né? É um conjunto de traços cognitivos, afetivos, intencionais e físicos
mais ou menos duráveis, porque a gente vai adquirindo e evoluindo, né, alterando ao longo do tempo, de uma pessoa que é individualismo. Então, cada pessoa é única, é diferente, independente de ter traços genéticos semelhantes, né? Por conta justamente dessas respostas que o organismo produz. A sua mente produz, a sua interação, corpo e mente produzem, né? Durante sua vida em resposta aos desafios do meio, né? Ao viver, a forma de vida animal é uma forma de vida de pessoa, né? E nós temos então evidências já, isso aqui já é uma consolidação de evidências científicas apontando aí que os seres humanos não são os únicos, né, que possuem estratos mentais, né, capazes de fazer surgir a consciência, né? Então, a Declaração de Cambridge de 2012, a Declaração de Cambridge sobre Consciência Animal, né, atesta aí, consolida, né, um conjunto de conhecimentos científicos, né, atuais sobre a questão da consciência animal e declara o seguinte: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos, né? Então, animais, assim como nós somos animais, né? Mas aquilo que, de uma forma mítica e mitológica, né, vem se reproduzindo aí como uma verdade, né, de que somos humanos os racionais, não se sustenta mais, né, cientificamente, biologicamente e filosoficamente também não. Então, animais são indivíduos que possuem uma vida mental, são capazes de experiências subjetivas internas, né, possuem afetos, temperamentos, memória, estados volitivos e intencionais. Então, eles satisfazem os critérios, né, que nós colocamos para a noção de pessoa e personalidade. Então, os animais são pessoas no sentido biológico e psicológico do termo, e também no sentido metafísico, né, no sentido filosófico do termo. E a gente tem aí evidências de muitos animais, né, que eu trouxe apenas um recorte, né, e que por conta de um treinamento, né, para fazer ressonância, né, para que os animais pudessem estar acordados e conscientes durante o exame, se pôde obter resultados aí, né, de atividade cerebral de animais acordados, né, demonstrando exatamente as mesmas respostas similares a nós, né, respostas afetivas, respostas emocionais, cognitivas, então, enfim, são pessoas também, né. Bom, e como eu falei para vocês, a pessoa para o direito tem um conceito diferente, né? Pessoa é o ente que tem personalidade jurídica, e personalidade jurídica ou personalidade para o direito é a capacidade que o legislador vai conferir a um determinado ente de titularizar direitos e deveres. Então, é a capacidade de ser posicionado como um sujeito em uma relação e quer dizer que é uma aptidão, então, conferida a este ente de ter atribuído a si um efeito jurídico por uma norma. Um direito nada mais é do que um efeito jurídico conferido por uma norma a um determinado sujeito. No caso, direitos subjetivos são proteções que o direito confere, né, uma norma jurídica confere, a interesses relevantes desse sujeito, né. E então, para o interlúdio, né, para que vocês entendam um pouquinho mais como funciona o direito de uma forma muito breve, né. O direito, quando a gente fala direito aí com D maiúsculo, é um sistema normativo, né, um sistema composto por normas, por elementos normativos. E norma é produto da interpretação,
Norma não é igual à legislação, né? Quando a gente fala que o direito é composto por leis, está errado, né? As leis são os textos legais são as fontes a partir das quais os juristas vão fazer interpretações, né, e extrair as normas. Então, o direito é composto por normas. E a atividade interpretativa do jurista, então, se dá sobre os textos legais, que são produzidos pelo legislador, pelo poder legislativo, né, e outros textos, né, aqui eu coloco entre aspas, que também são produtores de sentido normativo, ou seja, que a gente também pode extrair sentido normativo, por exemplo, os costumes, né, que são vigentes em uma dada sociedade. Então, direito é isso, né? E então a gente tem o texto legal como uma fonte para a interpretação, é a base da nossa interpretação, né? E os textos que existem, né, eles são interpretados ao longo da história e as interpretações elas vão se conectando historicamente, de forma que nós temos aí uma tradição interpretativa, né, que eu coloco como antropocêntrica, porque ela coloca os animais de uma posição de inferioridade, né? Identifica que apenas os humanos seriam titulares de direitos, por exemplo. E é uma interpretação prejudicial, no sentido de que é preconceituosa e lesiva aos interesses dos animais, né? Então, essa interpretação antropocêntrica e prejudicial, né, ela decorre desse legado da filosofia moderna ocidental que constrói a noção de pessoa e de subjetividade, né, em função do ser humano, né, e tem uma concepção equivocada a respeito de como os animais são, né, que não teriam alma, que não teriam mente, que não pensariam, que seriam apenas autômatos, né. E além dessa filosofia moderna que posiciona os animais como coisas, né, como entes que não possuem valor, que não possuem mente, né, nós temos então a postura de objetificação desses animais, né, de não sujeitos, né, e também, obviamente, essa postura filosófica e cultural, ela justifica e legitima práticas econômicas, né, de exploração dos animais, que são ainda muito utilizadas, né? Então, a ideia do animal como mercadoria. E essa cultura, né, filosófica e social, ela foi incorporada nas codificações do século passado, né? E aí, como eu disse para vocês, os textos legais, eles são a base da interpretação. Então, os textos que existiam no século passado realmente posicionavam somente os humanos como pessoas e colocavam os animais como coisas, né? Então, a gente tem aí essa tradição antropocêntrica que se constitui, né, que constitui essa interpretação realmente com base em textos normativos que faziam isso. Então, a construção daquela doutrina do direito civil, né, que coloca os animais como bens semoventes. E aí eu trago aqui para vocês o código anterior, né, que é justamente aquele que dá início aqui no Brasil a essa interpretação de que animais não seriam pessoas, né, e por isso toda a legitimação, por exemplo, do uso, né, da objetificação ainda vigente na nossa sociedade. O artigo 2º do Código Civil de 1916 dizia que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Nesse caso, esse artigo selecionou, ou seja, o legislador selecionou os fatos do mundo, homens, né? Então, a realidade do mundo, que seria o suporte fático dessa norma, né? E escolheu dar uma consequência jurídica para esse suporte fático, que é tornar-se pessoa para o direito, né? Então, o artigo 2º dizia: todo homem, a partir da incidência dessa norma do artigo 2º, passaria a ter, então, essa capacidade para direitos e obrigações na ordem civil, ou seja, seria também considerado pessoa para o direito, né? E o artigo 47, né, era interpretado como posicionando os animais como bens móveis, né? Vocês veem que não tem nada escrito ali animais, mas dizia o seguinte: são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, e daí então considerava que como os animais se mexiam
por vontade própria, seriam bens móveis, porque eles não eram pessoas, né? Ou remoção por força alheia. Então, toda a doutrina civilista se constituiu em função desses 2 artigos, e de outros também do Código Civil anterior, posicionando humanos como pessoas e animais, do outro lado, como coisas, como bens. Só que essa interpretação ela não está mais válida nem vigente, porque nós temos outro direito no Brasil aqui, né? Vigente, outro direito existente. Então, nós temos, né, essa interpretação tradicional agora como não mais vigente, né? O direito que existe hoje, ou seja, os textos normativos que existem hoje, são textos diferentes, né, que não permitem mais, que não autorizam mais essa interpretação antiga, né? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, parte final, posiciona os animais como sujeitos de direito, como a gente vai ver agora. O caput ele estabelece, né, o artigo 225 estabelece os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de todos e, para a garantia desse direito, no parágrafo 1º, estabelece várias obrigações para o poder público e, no inciso 7º, dentro desse parágrafo 1º, estabelece o dever de poder público proteger a fauna e a flora e vedar, né, na forma da lei, práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e da flora, que provoquem a extinção das espécies de fauna e flora, e aqui a parte final que eu grifei, que submetam os animais à crueldade. Então, o que faz esse dispositivo, esse texto, né? Que a gente interpreta então como uma norma jurídica? Ele proíbe que os animais sejam submetidos à crueldade. Ele veda a crueldade contra os animais. A gente chama isso de uma regra proibitiva da crueldade. Então, essa norma, ela protege a integridade física e psíquica dos animais, atribui de um lado, né, para um lado ela vai colocar o humano ali como um sujeito de dever e vai estabelecer o dever de os humanos não submeterem os animais à crueldade. E do outro lado, do outro lado da relação, posiciona os animais como detentores, como titulares de um direito de não sofrerem crueldade. Então, vai colocar os animais numa relação jurídica com os seres humanos, e nessa relação jurídica vai proteger os animais e dar deveres para os seres humanos. Além disso, reconhece que os animais são capazes de experienciar estados subjetivos internos de dor e prazer. Então, reconhece a ciência dos animais. Porque, ao proibir a crueldade, a gente está protegendo alguém que é capaz de sofrer com essa crueldade, né? E estabelece que essa conduta ela é socialmente negativa, né? E indesejável, portanto proibida. Então, reconhece a ciência dos animais. Reconhece que os animais são capazes de interesses subjetivos, né? Se eles sentem dor e a dor é um estado negativo, eles têm interesse de não sofrer dor, por isso a gente proíbe a crueldade. Reconhece então que os interesses dos animais que existem, esses interesses, eles são relevantes, né? E ao reconhecer um interesse jurídico relevante e proteger esse interesse por uma norma, eu estou atribuindo um direito. Então, se reconhecem os direitos dos animais e se reconhece que os animais são indivíduos que possuem valor por si mesmos, né? Esse valor inerente à dignidade. Porque mesmo que eles tenham um valor econômico, mesmo que eles tenham um valor ecológico, ou mesmo que eles não tenham nenhum desses valores econômico, ecológico, ou seja, valores instrumentais, ainda assim os animais valem por eles mesmos. Eles têm interesse próprio, eles têm uma vida própria, um bem-estar próprio, que independe de todos esses interesses que nós temos ou podemos ter em relação aos animais. Então, dado o artigo 225, a gente tem aí uma conclusão de que os animais são pessoas também no sentido jurídico no Brasil, justamente por conta dessa norma que eu acabei de mostrar para vocês. Além disso, então, além dessa norma da Constituição Federal, o Código Civil que vige hoje não é o mesmo que vigia lá em 1916. Nós temos um Código Civil que foi promulgado em 2002, então já tem 20 anos desse código, né? E esse código ele não mais traz aquela norma lá falando que todo homem é pessoa, né? Que tem capacidade para ter deveres e obrigações, né? A nova redação ela é diferente. Ela é a seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, a interpretação que eu proponho deste artigo é que ele
estabelece que a pessoa aqui, esse sentido do termo pessoa, é a pessoa no mundo dos fatos, né? É aquele ente que detém personalidade natural, biológica, psicológica. Então, quem a gente considera pessoa não no direito, né? E a partir de então, a partir dessa norma que incide, desse artigo 1º, em todas essas pessoas do mundo, né? Essas pessoas vão se tornar também pessoas para o direito, né? Então, é uma norma que cria a pessoa para o direito. E os animais, como a gente viu, são pessoas nesse sentido biológico, psicológico, né? E metafísico também. Então, nessa norma, a pessoa a que se refere o texto é um ente que detém personalidade natural, né? E com a escolha do legislador por esse suporte fático, né? Toda pessoa que existe no mundo dos fatos, inclusive o artigo 2º dessa norma vai dizer: do nascimento com vida surge a personalidade jurídica, né, das pessoas naturais. Então, coincidência dessa norma do artigo 1º e do artigo 2º do Código Civil de 2002, essa pessoa que existe no mundo dos fatos passa também a ser uma pessoa para o direito, e de um tipo específico, que é a pessoa do tipo natural ou pessoa física, chamada pessoa física. Então, os animais são pessoas, porque são detentores titulares de direito, né? E por força do artigo 1º e 2º do Código Civil, são também pessoas do tipo natural, né? E tem, então, garantidos, né, como consequência, os seus direitos de personalidade. A gente pode violar, por exemplo, a liberdade, a integridade física desses animais, a gente vai estar violando um direito de personalidade desses animais, né? Então, são garantidos direitos de personalidade, que são proteções jurídicas a seus bens próprios, e bens próprios que são necessários para o desenvolvimento da sua personalidade natural, né? A vida, a integridade física, psíquica, a liberdade, privacidade, imagem, dignidade. Além, claro, dos direitos que são garantidos na Constituição de vedação da crueldade, que são direitos de bem-estar e saúde, né? E quando violadas essas proteções, então, uma consequência, né? E esses bens e interesses dos animais são lesados, os animais possuem também o direito de buscar a reparação pelos danos causados, né? Então, a gente tem a possibilidade de buscar a indenização ou buscar a obrigação de fazer, né? Judicialmente em favor dos animais, né? Na verdade, os próprios animais podem ir a juízo buscar os seus direitos representados por nós, né? Seres humanos. Então, como os animais são um alguém e não um algo, né, e possuem uma dignidade reconhecida e protegida, e a Constituição também protegeu os seus bens mais relevantes, né, seu bem-estar, a sua integridade, eles são protegidos contra a crueldade e o tratamento degradante, né, e podem exigir também a satisfação positiva, né, de seus interesses de bem-estar e segurança. Então, não só quando lesados, né, ou seja, quando eles estão sendo agredidos, né, machucados, torturados, mas também quando eles não estão sendo cuidados apropriadamente, né? Quando eles não têm a saúde garantida, o bem-estar garantido, a gente pode exigir o cumprimento aí de obrigações para a satisfação desses interesses animais. Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E me coloco à disposição, então, para dúvidas. E nos encontraremos em uma aula sincrônica para falar sobre uma decorrência aí dessa lógica dos animais como pessoas do direito, que é a questão das capacidades animais e da judicialização dos direitos animais. Então, obrigada.